Amados irmãos, nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Precisamente você que está chegando agora, nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 42. E o tema sugestivo para esta noite é a importância da perseverança. A importância da perseverança. Glória a Deus. Aí, ó. Estou recebendo um comunicado aqui, irmã Maria Rosa Barbosa. Eu também pedi oração na sexta a favor da minha tia, que estava internada na UPA, e a mesma já está melhor e recebeu alta. Na segunda-feira, amém. Glória a Deus. A Deus seja toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Voltando aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, precisamente a partir do versículo 42, onde lemos, e estamos falando acerca da importância da perseverança. Quando nós falamos do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que na realidade ele é uma continuidade, ele é uma sequência, tá? É a parte 2 do Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Lucas. Quando nós olhamos o Evangelho do Senhor segundo escreveu Lucas, perceberemos que ele vai abordar acerca do nascimento de Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição, e principalmente ele encerra na sua ascensão. O que é a ascensão de Cristo? O momento em que o Senhor Jesus volta, é assunto aos céus. E quando nós observamos isto, perceberemos que Lucas é o único gentil a escrever no Novo Testamento. Da cidade de Antioquia, da Síria, a palavra de Deus nos diz que ele aceitou a Jesus na pregação do apóstolo Paulo, em Atos capítulo de número 16. Quando Paulo, impedido pelo próprio Espírito de seguir viagem, Paulo desce a Troade. E quando Paulo chega na cidade de Troade, na ministração da palavra de Deus, Lucas aceita a Cristo como Salvador e passa a ser discípulo direto, Passa a ser discípulo direto do apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para o Evangelho segundo Lucas, perceberemos que o Evangelho de Lucas é um dos evangelhos sinóticos. É um dos evangelhos sinóticos. Pastor, o que é evangelhos sinóticos? Eu já disse aqui para os irmãos dos Figueirinha há 2 semanas atrás. Evangelho sinótico, a palavra sinótica, vem de 2 expressões gregas. A primeira é sim, que significa igual, junto, e também ópsis, que significa olhar, visão. Então, sinótico, ela tem a conotação da mesma visão, mesmo ponto de vista, tá? Por quê? Por causa da semelhança que há entre eles. Por que há esta semelhança, pastor? Porque o Evangelho segundo Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, tudo nos mostra que tanto Mateus quanto Lucas consultaram o Evangelho de Marcos para poder fazer a sua narrativa, a sua escrita. Bem verdade que cada um para um povo ou uma pessoa em particular. Contudo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos, que lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, se não me falha a memória,
Pedro chama ele de seu filho na fé. Semelhante, Paulo chamava a Timóteo. Então, ele que era também conhecido como João Marcos, né? Filho de mãe judia e de pai romano, né? A expressão João é uma expressão dada aos judeus, e Marcos um nome romano. Por ele ser fluente, né? Por ele falar muito bem a língua dos romanos, que era o latim, ele tornou-se egéser, intérprete do apóstolo Pedro, tá? Ele traduzia Pedro nas suas ministrações. É daí que se deriva a palavra exegese bíblica, ou seja, interpretação bíblica. Quando ele escreve, então tudo nos mostra, deixa eu correr aqui, que Lucas consulta o Evangelho segundo Marcos para escrever. Então por isso há uma semelhança entre eles, com um diferencial. Qual é o diferencial, pastor? Pelo fato de Lucas ser médico, cientista, pesquisador, nós precisamos entender que ele então consegue colocar em ordem cronológica o Evangelho que escreve. Os acontecimentos de Jesus, os feitos de Cristo dentro do Evangelho de Lucas, eles estão perfeitamente em ordem cronológica. Volto a dizer, nascimento, vida de Jesus, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. O momento então que Cristo é ocultado pelas nuvens, e o anjo do Senhor fala àqueles que ali estão, que aquele que mesmo o viste subir, ele voltará para arrebatar a sua igreja. Então, Lucas, ele escreve o Evangelho que leva o seu nome, para um homem chamado Teófilo. É bem verdade que a expressão, há uma certa dúvida teológica quanto a esta palavra ou este nome chamado Teófilo. Tem alguns que acreditam que Teófilo não é um homem, mas o povo em si, aqueles que estavam ocultados na Grécia, né? Já no capítulo ali 18, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, porque a palavra Teófilo, né, a etimologia desta expressão significa amigo de Deus, ou aqueles que são amigos de Deus. Então, contudo, nós entendemos que quando lemos o capítulo 1 de Lucas, do Evangelho segundo Lucas, do versículo 1 ao versículo 4, fica nítido que se trata de uma pessoa, até porque pela forma como Lucas trata ou escreve a ele, chamando de o excelentíssimo, né? O excelentíssimo Teófilo. Essas expressões eram expressões usadas para alguém de alta patente no período do Império Greco-Romano. Então, da mesma forma que Paulo está lá no Sinédrio e se dirige a Félix, né, o governador, dizendo, ó potentíssimo Félix. Então eram expressões utilizadas para alguém de alta patente. E ele escreve para este homem o Evangelho segundo Lucas. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, se você está me ouvindo aí, diz amém. Tá bom? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Se você está me ouvindo bem, diz amém. Compartilhe com mais alguém, porque isto aqui é um culto de ensino. Ele então encerra e dá início agora ao livro de Atos dos Apóstolos. E ele dirige o livro de Atos dos Apóstolos à mesma pessoa, a Teófilo. Ele dá então continuidade. Quando nós lemos o Evangelho e agora lemos Atos dos Apóstolos, vamos perceber que ele é sequência, ele é uma continuidade do Evangelho segundo Lucas. Enquanto Lucas encerra
o seu evangelho contando acerca da ascensão de Cristo. Agora em Atos dos Apóstolos ele começa a falar do período do que aconteceu da ressurreição de Jesus até a sua ascensão, até aquele assunto aos céus, como também da evangelização, né, da origem, do crescimento da evangelização da igreja primitiva, que nasce em Jerusalém, e ele encerra esse percurso lá dentro de Roma, com Paulo aguardando a sua execução. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, como lhes disse, após a ressurreição, Lucas vai nos mostrar que Jesus esteve aqui na terra ainda por um período de 40 dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 3. Papel e caneta na mão, crente. Vamos lá. Tá bom? Bíblia aberta, se for possível, conferindo conosco as referências bíblicas. Então nós vamos observar aqui que no capítulo 1, versículo 3, Jesus ainda esteve conosco, ou esteve na terra, permeou sobre a terra, ainda por um período de 40 dias. E neste período, ele foi visto por muitos e muitos irmãos. Tá? Por muitos e muitos irmãos. Quando nós olhamos lá para a expressiva de Paulo, a primeira carta de Corinto, ele vai dizer que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Então, quando Jesus é assunto aos céus, vamos analisar comigo aqui, conjecturando, é claro, que Jesus deixa uma igreja montada, mais ou menos de 500 membros, tá? Jesus deixa uma igreja mais ou menos de 500 membros. Só que, quando nós seguimos o texto e nos deparamos com o versículo 15 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos mostrar que já no período de Pentecoste, ou aproximando-se a festa de Pentecostes, a Bíblia vai nos dizer assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase, não é, olha para cá, não é, eu vou chegar mais perto aqui para você ver e ouvir, não é 120 pessoas, é quase 120 pessoas, ou seja, que de um número praticamente de mais de 500 irmãos, agora eles têm aí quase 120. Então, se a Bíblia não nos dá uma legitimidade aqui no que tange ao número exato, perdão, não nos dá uma exatidão, então vamos imaginar que tem 115, 116, não sabemos. Mas o fato é que a palavra e o tema desta noite já está em evidência aqui. O que, pastor? Perseverança. Tá bom? Perseverança. Permanência. Quando nós falamos disto aqui, nós vamos perceber que nem todos perseveravam. É bem verdade que a cronologia bíblica nos mostra que da ascensão de Cristo aos céus até Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo, a cronologia bíblica nos mostra 10 dias. 10 dias. Nesses 10 dias, nós podemos então entender que aqueles que viram Cristo, e Paulo afirma lá em Coríntios que muitos daqueles que viram Cristo ressurreto ainda estavam vivos. E nesse período que foi visto por mais de 500 irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos dizer aqui que eles estão agora reunidos em quase 120. Ou seja, que vamos imaginar que praticamente 380 pessoas desanimaram. Deixaram de seguir, voltaram para os ritos judaicos, voltaram para os ritos, voltaram para o culto lá do santuário, voltaram para o templo, voltaram para a mesmice espiritual. Olha para mim,
em 10 ou menos de 10 dias. Muitos que viram, olha para mim, irmão, meu olho não é bonito não, mas eu tenho um jeito assim um pouco diferente de ensinar, né? E eu entendo que eu estou num culto, é por isso que eu não venho aqui de qualquer forma, eu estou num culto, tá? Não censurando aqueles que fazem de um outro traje, mas a igreja do Figueirinha sabe, eu não vou para culto sem terno, sem gravata, então eu estou num culto. Então observe bem, irmãos, que em menos de 10 dias eles desistiram, eles pararam, voltaram para o templo, voltaram para os ritos, abandonaram os princípios que aprenderam com o Senhor. Mas aqui, a palavra perseverar entra em evidência. Por quê? Porque quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 14, você vai ver que a expressão já aparece. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Quando nós olhamos para o crescimento da igreja primitiva, para o nascimento da igreja primitiva, nós vamos observar que antes mesmo do seu nascimento, uma das pautas principais do Evangelho de Jesus deu início lá em Mateus capítulo 3, através de João Batista. Qual é uma das principais pautas, pastor, do Evangelho segundo Jesus Cristo? Ou do Evangelho, perdão, de Jesus? Arrependimento. Você vai observar comigo que em Mateus capítulo 3, versículo de número 2, João chega dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é interessante que Jesus, após ser batizado e dar início, depois dos 40 dias de provação, tentação no deserto, Jesus não muda a mensagem. Cristo não muda a mensagem. João chegou pregando o arrependimento e Jesus continua. Jesus já aparece agora em Mateus capítulo 4, versículo de número 17, falando a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus abre a boca em Marcos capítulo 1, versículo de número 15, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é a base, é um dos temas principais do Evangelho, da mensagem cristocêntrica e principalmente da igreja primitiva. Então observa aqui que Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando nós olhamos para Lucas, no capítulo de número 5, verso 31, verso 32, se não me falha a memória, Jesus diz assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Ao arrependimento. E o arrependimento, amados, ele precisa ser propagado em todo o mundo. Tá bom? Ele precisa ser propagado em todo o mundo. Então, quando observe, Mateus capítulo 4, versículo 17, tá bom? Se não me falha a memória, versículo 17. Então, quando nós olhamos para isso aqui, nós vamos ver que em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, a Bíblia diz assim: anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Tá bom? Quando Pedro abre a boca para pregar e que o povo começa a entender a mensagem, Pedro anuncia no capítulo 2, versículo 38 de Atos dos Apóstolos, dizendo assim: arrependei-vos. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 19, a mensagem é: arrependei-vos. Eu já disse aos irmãos
mas vale lembrar, estamos numa live, né? Num culto online. Arrependimento, olha aqui para mim. Arrependimento, ele precisa de 3 elementos para ser concluído. Arrependimento precisa pelo menos de 3 elementos para ser concluído. Por exemplo, primeiro deles, intelecto. Olha aqui, três elementos para ser concluído. O arrependimento precisa de 3 elementos. Primeiro, intelecto. Segundo, emotivo. Terceiro, prático. Vamos lá. Intelecto, emotivo e prático. São os 3 elementos para se concluir o arrependimento. Eu quero conjecturar convosco o arrependimento como uma viagem de trem. Eu já ensinei, eu toquei sobre esse assunto aqui no Figueirinha, mas eu sinto de falar isso esta noite para aqueles que me ouvem. Vamos conjecturar o arrependimento como uma viagem de trem. Então vamos imaginar que alguém preparou durante muito tempo, durante um período de tempo, uma viagem de trem. Lá está ele, dentro do trem, feliz, alegre, tranquilo. De repente, a primeira parte do arrependimento, intelecto dele é ativado. Qual é a primeira parte, pastor? Ele percebe, ele entende, ele compreende que está no trem errado. Então a primeira parte do arrependimento é o intelecto, é reconhecer, tá bom? Olha aqui, reconhecer, tá? Então a primeira parte do arrependimento é o intelecto, ele reconhece, ele entende que está no trem errado. Uma vez que ele já entendeu, reconheceu que está no trem errado, vem a segunda parte do arrependimento, que é o emotivo. Quando ele entende que está arrependido, olha para mim, quando ele entende, que está no trem errado, ele vai se entristecer, ele vai ficar triste. Então, a segunda parte do arrependimento primeiro passa na nossa psique, no nosso entendimento. Eu entendi, eu compreendi que estou no trem errado. Agora que eu entendo que estou no trem errado, passa para a segunda parte, para o segundo elemento, o emotivo. Eu vou me entristecer, eu vou me angustiar, porque eu estou no trem errado. Contudo, o arrependimento só será concluído, o arrependimento só terá êxito na nossa vida se chegarmos no terceiro elemento, que é o prático. Por quê? Porque não adianta eu reconhecer que estou no trem errado. Não adianta eu me entristecer se não chegar no prático, tá bom? Eu preciso descer do trem. O quanto antes eu vou precisar descer desse trem. Então o arrependimento ele trabalha em 3 esferas, em 3 elementos. Olha aqui, eu entendi que estou no trem errado, eu me entristeci porque estou no trem errado, agora eu preciso descer do trem. Por quê? Porque tem pessoas que entendem, olha aqui, vou chegar mais perto, que entende que está no trem errado, se entristece porque está no trem errado, mas permanece no trem. Permanece no trem. Aí, ou seja, eu já estou aqui mesmo, deixa o trem tocar, deixa o trem seguir. Está errado. Olha para cá. A palavra, a expressão no original, para arrependimento é metanoia. Metanoia. E quando eu entendo, e quando eu me entristeço, mas eu não quero descer do trem, tá? Porque o descer do trem é mudar. Descer do trem é mudança de vida. Observe que quando João Batista prega para os fariseus, ele está dizendo assim: arrependei-vos.
né? Arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Ou seja, demonstre através das vossas atitudes, das vossas ações, que vocês estão arrependidos. Por quê? Porque tem muitas pessoas que entendem que está no trem errado, se entristecem, mas não querem descer do trem. Então, não é arrependimento. É uma outra palavra grega que chama metamelomai. Metamelomai. O que é metamelomai, pastor? Sentir remorso. Tem pessoas que confundem. Olha aqui, eu vou apoiar na mesinha aqui. Tem pessoas que estão confundindo arrependimento com sentimento de remorso. Tá bom? Não confunda. Arrependimento é mudança de vida, é mudança de caráter. Sentir remorso é ali se entristecer, mas não muda. Ele se entristece, mas não abandona o pecado. Ele se entristece, mas não muda a sua conduta. E Deus não nos chamou para sentir remorso. Deus nos chamou para o arrependimento. Deus nos chamou para arrependermos. É por isto que, em Atos dos Apóstolos 3, 19, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A palavra conversão é mudar o rumo, é mudar o sentido. Ou seja, é dar um giro de 180 graus na minha caminhada. É eu perceber que estou caminhando para o abismo e eu dou meia volta. E meia volta é atitude. Arrependimento é concluído na conversão. Oh, maravilha de Deus! Não adianta ter sentimento de remorso se eu não me converter. Converter é mudar o meu caminho, é mudar o trajeto, é mudar. Se eu estou percebendo que eu estou caminhando para um lado, eu vou caminhar para o outro, porque para cá está ruim, para cá está dando errado. Tem como dar glória a Deus aí, queridos, enquanto eu tomo água aqui? Aleluia! Amém? Então vamos lá. Voltando aqui. Lembrando, compartilha aí, irmãos. É um culto de ensino da palavra de Deus. Então, a primeira pauta da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos é arrependimento. Arrependimento é praticamente a base do Evangelho. Arrependimento praticamente é a moldura do Evangelho. Eu preciso reconhecer, ó glória, eu preciso entender que o entendimento é mudar tudo, mudar o conceito geral. Tem alguns que separam esta palavra e colocam noia. Por isso que existe uma expressão aí para aqueles que infelizmente mexem com entorpecentes, viciados em drogas. Chamar eles de noiados, noia, ou seja, mente, cabeça, fazer a cabeça através do baseado, através da droga, E quando lá em Apocalipse a Bíblia diz que vai ficar de fora os feiticeiros, não é só feiticeiro que mexe com aquilo que você já sabe que é errado, faz lá a sua macumbinha, bate tambor, não, faz feitiço não. Feiticeiro lá, no original tem a conotação daqueles que mexiam ervas para fazer a cabeça, ou seja, preparavam as drogas, tá bom? Você que me ouve aí, ó, naquele dia vai ficar de fora traficante, quem mexe com a droga, quem usa, e assim sucessivamente. Então, noia, mente. Então a palavra arrependimento é metanoia, mudar a mente. E se eu mudo a mente, eu não vou só sentir, eu vou mudar o meu comportamento. Aleluia! Não se esqueça, arrependimento é a base do Evangelho. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh glória a Jesus! Oh glória a Jesus! Deus está nos dando tempo para nos arrependermos, irmãos. Tá? Olha aqui para mim.
eu estava orando e Deus me fez entender que tem pessoas que não entendeu ainda o que está acontecendo. Tem pessoas que estão achando que estão de férias. Tem pessoas que estão aproveitando para curtir muito dentro de casa, assistir muito filme, assistir muito isso, ficar bem tranquilinho. Você ainda não entendeu o que Deus está querendo. Você sabe o que Deus está fazendo, meu querido? Deus está fazendo conosco o que fez com o profeta Elias em 1 Reis capítulo 17. Deus pegou o mundo e levou para o ribeiro de Querite. A palavra Querite significa podar, aparar, colocar no tamanho certo. Olha para mim, Deus igualou, Deus está igualando. A doença pega, viu? O vírus pega em rico, o vírus pega em pobre, o vírus pega em país de primeiro mundo, de segundo mundo, de terceiro mundo, eu não sei quantos mundos tem na divisão. O vírus igualou todo mundo. Ah, eu tenho muito dinheiro, e daí? Você vai fazer o que com seu dinheiro? Eu tenho uma casa boa, um aconchego tranquilo, você não pode sair de casa, santo. O vírus pega todo mundo com dinheiro ou sem dinheiro. Você sabe o que Deus fez? Colocou todo mundo no mesmo nível. Por quê? Porque os homens é que dividem. Os homens é que acham que são maiores ou menores uns dos outros. Deus olha todos por igual. Viu? Entenda isso. Deus não te deu férias dentro de casa, não. Deus está te dando tempo para se arrepender, rever os seus conceitos, mudar a sua vida, viu? Mudar a sua conduta. Ou você está... olha aqui, o Espírito de Deus, aleluia, o Espírito Santo de Deus faz-me entender que nesse período muitos estão fazendo votos com Ele, fazendo promessas e mais promessas. Mas e se amanhã o noticiário sair que tudo está acabado, o vírus encontrou-se a cura? Eu quero saber se você vai continuar servindo a Deus com o mesmo temor, ou você está servindo a Deus agora com esse temor todo só por causa de um vírus. É lógico que é uma ferramenta de Deus para nos despertar. Pastor, o senhor está mudando o foco do estudo aí. O estudo é sobre perseverança. Por isso mesmo, tem pessoas, irmãos, que em vez de perseverarem, se hoje saímos da quarentena, esquece Bíblia, esquece culto doméstico, esquece oração dentro de casa, esquece cultos no templo. Eu estou curtindo, eu estou aprendendo, pastor, nesses dias é curtir, aproveitar a vida. Você não entendeu ainda o que Deus está querendo. Você não entendeu ainda. Tem pessoas que em vez de aproveitar esse tempo que Deus está dando para se arrepender, para mudar a sua conduta, eles estão jovens que me ouvem. Tem jovens que estão jogando dia e noite na internet, aprofundando em jogos online, em filmes, em pornografia, em tantas outras coisas. Você está achando que Deus te deu tempo para estar dentro de casa para isso? Eu vou até tomar água, santo. Não é isso não. Deus está te dando tempo. Eu já nem sei mais se eu estou pregando, se eu estou ensinando, se eu estou ensinando, se eu estou pregando. Mas vamos lá. Deus não te deu tempo para isso não, meu irmão. Tá? Para você estar curtindo aí. É jovem jogando Free Fire, né? É tantas outras coisas. E Deus está dizendo assim: ei, vá para os meus pés. Arrependa-te. Esconda-te debaixo do Senhor. Você está achando, olha para mim, você está achando que o coronavírus é só isso aí?
Eu quero te dizer, queridos, que isso aí é só um sinalzinho de Deus. É só a pontinha da corda. É só a pontinha do iceberg. Deus ainda tem algumas coisas para falar com o homem, através da natureza, através dessas coisinhas. Olha para Deus, filho. Olha para Deus, olha para Deus, olha para Deus. Olha para Deus. Aleluia, olha para Ele. Atenta para esta palavra aqui. Atenta para a palavra. Volta para a Bíblia. Vai ler a Bíblia, meu querido. Deus, assim, nós estamos fazendo uma live. Aí tem pessoas que passam 24 horas só nisso aqui. Irmão, Deus não está te dando tempo. Deus não te deu férias não, santo. Não, Deus não te deu férias. Deus está te dando um tempo para refletir, para analisar os teus conceitos, o que você está fazendo da sua vida. Olha como estava a sua vida. Deus está te dando tempo. Perseverança. Nós precisamos perseverar. Não dá tempo aqui, é muita coisa, mas arrependimento é a base do Evangelho. Então tem algumas pautas, e uma das principais pautas da igreja primitiva, fora arrependimento, é perseverança. Pastor, perseverança. E quando nós falamos de perseverança, falamos da palavra perseverar, que vem do grego proscaterion. E o que é isso, pastor? Proscaterion é ser constante, ser contínuo, é permanecer, é esperar, é acompanhar de perto. Quando a Bíblia diz assim, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no verso 42, onde lemos em Atos 2, ele está dizendo assim que eles acompanhavam de perto a doutrina dos apóstolos. E qual é a doutrina dos apóstolos, pastor? Qual é um exemplo dessa doutrina aí? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. A última palavra no Evangelho de Mateus. Último versículo, melhor dizendo, Mateus 28, verso de número 20. Você vai ver que a partir do versículo 19, Jesus diz assim aos seus discípulos: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as. Olha aqui o conselho de Jesus, qual é a doutrina dos apóstolos? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, verso 20, a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Pastor, qual é a doutrina dos apóstolos? Tudo aquilo que Cristo lhes ensinara. Os ensinamentos do Senhor. Essa era a doutrina dos apóstolos, que está sintetizada aqui no capítulo 28 de Mateus, verso 19 e 20, dizendo assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Oh, maravilha de Deus! Você está entendendo? Então eles olhavam isso de perto. Entendeu? A palavra perseverar é olhar de perto. É persistir, é permanecer, é conservar. Alguns textos no original da palavra perseverar ou palavra perseverança, aparece a palavra paciência, tá bom? Dentro de algumas traduções bíblicas,
NVI, King James atualizada, entre algumas outras. A palavra perseverança aparece como paciência, e vice-versa. Em alguns textos que a palavra está escrito paciência, nelas está conotada a palavra perseverança. Amém? Perseverança. Então, por quê? Por que isso, pastor? Porque é impossível perseverar sem ter paciência. E como é que você vai ter paciência sem perseverar? Vou até tomar água. É questão de lógica. Vamos lá. Tudo que Jesus ensinou. Isso mesmo, Douglas. A doutrina dos apóstolos é tudo aquilo que Jesus ensinou. Vamos lá. Então nós observamos que eles perseveravam. Eles tinham essa questão de estar perto, olhando. E agora que praticamente eu entrei no assunto e o tempo já está com 1 hora praticamente. É bem verdade que nós começamos um pouquinho mais tarde por causa dos louvores. Mas, vamos lá. Por que eu preciso perseverar, pastor? E eu não vou nem entrar nesse conceito agora, mas uma pergunta simples aqui, analisando. Qual é a primeira coisa que eles perseveravam? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, volto a dizer-lhes, era o compêndio teológico de Cristo. Todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele nos instruiu, trouxe para nós. Tá? E nós precisamos perseverar na palavra de Deus. Repita comigo assim, palavra de Deus. Tá bom? Para quem não sabe, ou conectou por agora, isso aqui é um culto de ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui do bairro Figueirinha, na cidade de Várzea Grande, Mato Grosso. Estamos falando da importância da perseverança. Então, eles perseveravam na palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu gosto de um conselho. Quando Davi está conversando, vamos lá, vamos para a Bíblia. Eu posso continuar? Eu posso continuar mais um pouquinho ou os irmãos já querem que encerre? Se eu posso... Ixi, alguém já falou que pode ir até meia-noite, pastor. Se eu pudesse, os irmãos vão falar. Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. É Bíblia, vamos para a Bíblia. Um conselho de Davi para Salomão. Na verdade, Davi está falando para Salomão e para os seus príncipes o que Deus falou com ele, tá? O que Deus falou com ele. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo de número 7. Enquanto eu vou pedir aqui uma assistência para mais água. Irmão, mais água para mim, por favor, tá? Obrigado. Primeiro Crônicas, capítulo 28. Davi está conversando com os seus príncipes e com seu filho Salomão. E ele está relatando, ou ele vai relatar, o que Deus falou com ele, o que Deus estava falando com ele, tá? Versículo 7, verso 7. 1 Crônicas 28, verso 7. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos. Ei, quando a Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam perseverando nos ensinamentos de Jesus. Eles estavam perseverando na palavra que Cristo lhes trazia, lhes ensinava. Obrigado. Chegou a... Então entenda isso, queridos.
você precisa, em primeiro lugar, permanecer na palavra de Deus. Permanecer na palavra de Deus. Perseverar na palavra de Deus. Pastor, nós estamos vivendo dias difíceis. O povo não quer mais ouvir a palavra, não, pastor. O povo não quer mais ouvir a palavra. Mas sabe o que está acontecendo? Olha para mim, vamos lá, vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Está cumprindo, sabe o que nos nossos dias? Isaías capítulo 30. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 30. Está se cumprindo isso aqui, ó. Ninguém quer mais ouvir a verdade. Entendeu? Ninguém mais quer ouvir a verdade. Está se cumprindo isso aqui, ó. Isaías 30, versículo 9, a seguir diz assim: povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir. Isso aqui era no contexto de Isaías na sua época, mas é só para os irmãos entender que, se criarmos um paralelo desses versículos para os nossos dias atuais, para os dias odiernos, vamos perceber que é a mesma coisa. Há uma semelhança entre eles. Vamos lá. Verso 9, Isaías 30, verso 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos seus videntes: não vejais, e aos profetas, verso 10, não profetizeis para nós o que é reto. Nós não queremos ouvir acerca de retidão. Não profetiza para nós aquilo que é certo, o que é reto. Nós não queremos ouvir. Verso 10 de Isaías 30. Aí eles concluem dizendo: dizei-nos coisas aprazíveis. Fala para nós coisas agradáveis. Nós queremos ouvir algo mais agradável, entendeu? Tende para nós enganadoras lisonjas. Sabe o que é isso aqui? Ei, fala para nós que nós estamos certos, mesmo sabendo que nós estamos errados. Agrada a gente, fala coisa bonita. Ei, fala coisa agradável. Oh, queridos, permaneceremos na palavra, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Pare de ficar pregando só mel. Deus é Deus de amor, e nós sabemos que se não fosse a sua misericórdia, olha para cá, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas para de pregar mel. Para de ficar pregando mel. Jesus não tem colmeia. Jesus tem rebanho. Viu? Quem vai atrás de mel é abelha. Ovelha vai atrás de pasto. Tá bom? Ovelha vai atrás de pasto. Jesus não tem colmeia. Jesus tem rebanho. Aleluia! Nós precisamos observar essa palavra, irmão. Parar de tanto mel. Nós estamos em dias difíceis. Que você que está aí, quem sabe aflito, angustiado, me vendo, me ouvindo, precisa sim de uma palavra de conforto. Mas a maior palavra de conforto para a minha vida e para a tua vida é: entra debaixo da vontade de Deus. Por quê? Porque se eu entrar debaixo da vontade de Deus, eu estarei cumprindo a primeira parte do versículo 1 do Salmo 91. Eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo. Tem gente visitando o esconderijo. Tem gente passando pelo esconderijo. E Deus quer que você habite. Oh! Aleluia! Deus quer que você habite. E habitar fala de perseverar. Habitar fala de permanecer. Eu só posso habitar se eu permaneço. Tá bom, irmão? É permanecer debaixo da vontade dele. Aleluia! Compartilhe.
Compartilhe que o negócio está esquentando aqui. Eu estou sentindo Jesus mais perto do que quando eu comecei a live. E os irmãos já me conhecem. Eu começo a falar tranquilo e Jesus já chegando perto de mim. E daqui a pouco eu estou dando glória aqui, porque eu não estou nem aí. Tá bom, irmão? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele é poder de Deus. Tá? Mas volta aqui. Isaías 30. Isaías 30. Eles estão querendo enganadoras lisonjas. Eles estão querendo elogios. Mas aí o negócio vai complicar. O negócio vai apertar um pouco mais no versículo 11 de Isaías 30. O que vai acontecer no versículo 11 de Isaías 30, pastor? Desviai-vos do caminho. Eles não querem mais o caminho. Há um dito por aí que todos os caminhos levam a Deus. É um equívoco. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tem pessoas querendo nos tirar deste caminho. E tem pessoas querendo chegar ao céu andando paralelo a este caminho. E é este caminho, para seguir a ele, a Bíblia diz que você precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, que é o caminho. Aleluia. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Mas sabe o que eles querem? Olha o resultado disso aqui. Olha o resultado. Olha a conclusão do verso 11. Fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Eles não querem a presença de Deus, porque presença de Deus exige santidade. Presença de Deus exige mudança. Presença de Deus exige mudança de caráter, arrependimento. Observe que quando o povo está lá falando para Moisés no deserto, ou Moisés, perdão, falando para Deus, dizendo assim: nós queremos a tua presença. Acho que é Êxodo 32, 33, se me falha a memória. E Deus fala para Moisés: Moisés, este povo é povo obstinado, Moisés. É povo de dura cerviz. Você sabe o que é dura cerviz? Cerviz é esse nervo aqui, ó. Viu? Esse nervo aqui, vamos colocar aqui o nervão da nuca, né? Que enrijecido não deixa olhar para cima. Quando quando Deus usou essa expressão, Deus estava dizendo assim: o meu povo não consegue inclinar ou levantar os olhos para mim. Eles só olham para a terra, para a podridão terrena, para o pecado da terra. Os olhos deles estão na terra, eles não olham para mim, Moisés. E Moisés está dizendo assim: é o seguinte, Jeová, se a tua presença não for conosco, nós vamos fazer a primeira paralisação da nação. É a primeira greve aqui, vai parar todo mundo. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aí Deus dizendo: Moisés, a minha presença, olha aqui para mim, você que está querendo presença de Deus de qualquer maneira, Deus é misericordioso, estamos no tempo da graça, mas cuidado, não brinca com a presença dele, não. Porque ele disse para Moisés: Moisés, a minha presença, Moisés, eu sou Deus Santo, Moisés. Vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou mandar aí um anjo. eu vou mandar um anjo, eu vou mandar alguém, eu vou mandar um ser celeste para caminhar convosco. Ele vai nos ajudar, ele vai estar no meio de vós. Moisés insistiu: nós queremos a tua presença. Deus falou: tudo bem, eu vou, Moisés. Resultado? Resultado, querido, olha aqui para mim. A Bíblia diz que daquela geração, sabe quantos entraram na terra prometida? Escreve aí se você lembra. Sabe por quê? Porque não se brinca com a presença de Deus. Sabe por que o povo está tirando a presença de Deus de dentro dos cultos? É porque eles sabem que onde tem presença de Deus, o pecado não pode ficar. Presença de Deus não coaduna com o pecado. Aleluia! Se tem presença de Deus, pecado não fica. Se está oculto, Deus revela. Se está escondido, Deus estampa.
É por isso que querem tirar a presença de Deus de dentro das nossas igrejas, de dentro dos nossos cultos, para ficar tudo tranquilinho. Mas em nome de Jesus, aonde você estiver, dentro da tua casa, aonde você estiver agora, a presença do Senhor é teu refúgio. Aleluia! A presença do Senhor é teu amparo. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Somente 2 entraram na terra. Não brinca com a presença. É por isso que estão tirando a presença de Deus dos cultos. É por isso que os cultos não são mais feitos para Deus. Lá vamos nós, é live, é culto de ensino mesmo. Eita glória. É por isso que os cultos não são mais direcionados a Deus. Os cultos são direcionados aos homens. O culto de hoje é para agradar homens. Nós estamos mudando a liturgia para que as pessoas cheguem na igreja e fiquem toda confortável. Amém. Ali é um lugar de refúgio, é para isso mesmo que a igreja existe. Mas o culto não é para agradar nem a A e nem a B. O culto é para agradar a Ele. Eu fico olhando Ele falando aos profetas. Eu fico vendo Ele dizendo aos profetas, falando a Amós, falando a Abacuque, falando a Sofonias, falando a Malaquias e a tantos outros, dizendo assim: eu não estou mais no vosso culto, eu não vou mais na vossa assembleia solene. Ô irmão, que graça teríamos, ou teria, de nos reunirmos sem a presença. Fala para mim, para que abrirmos esse templo, cultuarmos a quem? Sem presença? Para quê? A presença de Deus é o que te conforta no meio da pandemia. A presença de Deus é o que te faz agora conseguir abrir a tua boca e dar glória a Deus. A presença de Deus é que traz essa esperança na tua alma. É a presença de Deus que te dá força para continuar um pouco mais. É a presença de Deus que te faz perseverar um pouco mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou me segurando porque é um culto de ensino, né? Querem tirar Deus do nosso culto. Querem tirar Deus das nossas escolas. Querem tirar Deus, queriam tirar Deus da Bíblia. Querem mudar até versículos da Bíblia, irmãos. E Deus manda lá um negocinho que para enxergar tem que ser com microscópio de última geração, para dizer aos homens: ei, continua sentado no trono, continuo sendo dominador de todas as coisas, continuo tendo o governo de tudo na palma da minha mão. Aleluia! Você está entendendo? Oh maravilha! Oh maravilha! Nós não vamos deixar de perseverarmos na palavra, na doutrina dos apóstolos, na lei de Deus. Nós não vamos deixar. Aí eles estão lá na comunhão, no partir do pão, nas orações. Nós precisamos continuar orando. Nós precisamos perseverar na oração. Nós precisamos persistir na oração. Pastor, eu estou sem força. Pastor, não estou conseguindo. Eu estou com tanto medo nesses dias, pastor. A angústia está tão grande. É tanta notícia chegando desta pandemia, do Covid-19, do coronavírus. Eu estou sem força. Em nome de Jesus, olha para cá. Abra a tua boca comigo, repita comigo. Se você não tiver vergonha, né? Porque tem pessoas que têm vergonha de falar perto da família, do pai, da mãe, do filho. Você tem vergonha de Jesus, Santo? Eu não tenho vergonha, não. Não me vergonha, não.
Não. Então abra a tua boca em nome de Jesus, fala comigo: Senhor Jesus, me dê forças para perseverar na oração. Em nome de Jesus, receba força para continuar orando. Receba força para continuar buscando. Receba força para dobrar o joelho. Olha para mim. Em nome de Jesus, as mãos não podem apertar. Nós não podemos abraçar, mas nossos joelhos vão continuar dobrando na presença de Deus. Aleluia. 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 Oh, maravilha de Deus. Oh, escuta. Ele é santo. E nós vamos perseverar. Tem muita coisa aqui, mas eu vou parar, irmãos. Eu vou ter que parar, porque o horário já está convidando a parar. Eu não quero ser enfadonho aos irmãos, nem pesado. Mas nós precisamos tanto da presença. Estão querendo tirar a presença. Estão tentando tirar a presença de Deus. Eu vejo tanto crente saindo da igreja. Por aí a gente ouve pessoas dizendo assim: eu não gostei do culto, eu não gostei da mensagem, eu não gostei daquilo. A pergunta é: Jesus gostou do teu culto? Hã? Jesus gostou do teu culto? Porque tu foi na igreja para quê? Para oferecer um culto. Você está entendendo? A salvo se for visitante. Aí ele vai ouvir o quê? A palavra. E a palavra tem que ser dita com verdade, com amor, com todo o amor. Porque tem muita gente também confundindo a autoridade de Deus com ignorância. Não confundam a autoridade do Espírito de Deus na palavra com ignorância. A autoridade é uma coisa, a ignorância é outra. Agora a palavra de Deus tem que ser dita com amor. Mas verdade, não existe meia verdade, santo. Ou é verdade, ou é verdade. Se for não é verdade, é mentira. Então, só não gosta da verdade quem ama mentira. Então nós vamos continuar falando a verdade. Se você gosta da verdade, não gosta, então dá glória a Deus aí, santo. Tem muita coisa que nós precisamos perseverar na palavra. Nós precisamos perseverar na oração. Nós precisamos perseverar na convivência. Precisamos estar unidos. Precisamos perseverar na gratidão. Colossenses, abra a sua Bíblia, vamos lá, rapidinho. Colossenses capítulo 4. Compartilha aí, compartilha. Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Tem pessoas chorando aí, ó, pedindo a Deus misericórdia. Ele vai te dar, fica tranquilo. Colossenses capítulo 4, verso 2 diz assim: perseverai em oração, velando nela com ações de graças. A palavra velar aqui é vigiar. Em outra tradução diz assim: perseverai na oração, vigiando em ações de graças. Você não pode parar de ser grato a Deus. Pastor, mas como que eu vou ser grato a Deus com a situação dessa no mundo, pastor? Eu até dá vontade de, né? Como é que eu vou ser grato a Deus, meu pastor? Com a situação dessa no mundo, tu tá vivo, tu tá dentro de casa, tu tá respirando, não tá? O que é de gente que não tá respirando mais? E o que tem de gente agora respirando com a ajuda de aparelhos? Se o aparelho parar, ele morre, se Deus não tiver misericórdia. E você está aí. Tem pessoas gemendo de dores. Não é por causa de coronavírus, não. É de outras enfermidades. Tem pessoas chorando. E você está aí.
E você acha que não tem motivo para dar glória a Deus? E você acha que não tem motivo para ser grato ao Senhor? Eu vou te dar um exemplo do que é gratidão. Abra comigo. Me veio agora na mente, o Espírito de Deus me fez lembrar. Eu já vou terminar, tá bom? Eu já vou parar. Mas eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. Vou te dar um exemplo de gratidão. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas vai falar-nos acerca dos 10 leprosos. Jesus vai falar acerca dos 10 leprosos. Oh, glória a Jesus. E a Bíblia nos diz que eles gritam de longe, né? Levantaram a voz, verso 13. Levantaram a voz, verso 13. E levantaram a voz, capítulo 17 de Lucas, verso 13. E levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Primeira coisa, clamaram em direção à pessoa certa. Clamaram em direção à pessoa certa. Ou clamaram para a pessoa certa. Tem muita gente clamando na direção errada, sabia, irmãos? Tem muita gente clamando para a pessoa errada. Tem muita gente depositando a sua confiança no errado, no equivocado. Deixa eu só acertar aqui que eu estou com a mão esquerda, não sou muito dominador desse negócio não. Vamos lá. Pronto. Primeira coisa aqui de Lucas 17, versículo 13 é: levantaram a sua voz dizendo: Jesus, mestre, clamaram para a pessoa certa. Você está olhando na direção errada, quem sabe? Jesus está dizendo: olha para mim, olha para mim. O que tem de pessoa vendo televisão o dia inteiro, só notícia que não presta, só coisa ruim, irmão, só enxertando a alma, infectando a alma com tanta coisa ruim. Irmãos, o medo mata mais que qualquer tipo de vírus. Em nome de Jesus, tira esse desespero. Jesus vai tirar esse desespero, essa agonia de dentro da tua alma. Se alimente da palavra, se alimente com aquilo que é bom, com aquilo que presta. Em nome de Jesus. Olharam para Jesus e clamaram, dizendo assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ou seja, individualidade aqui está fora. Grupo, união, tá? Intercessão. Eles clamaram uns pelos outros. E ele, vendo-os, disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Verso 15, para nós resumirmos e terminar. E um deles, vendo, a primeira coisa que todo grato precisa fazer é entender, reconhecer, porque gratidão é reconhecimento. E nós precisamos perseverar, conforme Colossenses 4:2, perseverarmos em ações de graças. Precisamos perseverar sendo agradecidos a Deus, agradecendo ao Senhor. Primeira coisa aqui de Lucas 17, 15, é que eles vendo, eles viram, reconheceram. Segunda coisa, voltaram. Todo grato volta. O ingrato, depois que recebe, não é assim? Quantas pessoas você já ajudou, auxiliou, e depois que eles receberam o auxílio, o que eles fizeram? Mas o grato volta. A Bíblia diz que eles voltaram. E o mais lindo da gratidão não é só reconhecer e voltar. O mais lindo da gratidão está na última parte do versículo: glorificando a Deus em alta voz. Grato, a pessoa que é grata a Deus não se constrange em glorificá-lo, em demonstrar a sua gratidão. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí? Compartilhe, vai compartilhar. Jesus está querendo falar com mais alguém aí.
Eu já vou terminar, porque vamos lá. Gratidão. Nós precisamos, pastor, tem muita coisa que tem. Nós precisamos perseverar na fé. Olha aqui. Precisamos perseverarmos na fé. Guarda a fé, esconde ela. Você lembra? Lá de 2 Timóteo, nas últimas palavras de Timóteo, acho que é no capítulo 4, versículo de número 7. Se não me falha a memória, vamos conferir. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu creio ser o versículo de número 7. Isso mesmo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei o quê? O que ele guardou? A fé. Mas guardei a fé. Nós precisamos perseverar na fé, permanecer. Tem muita coisa aqui, irmão, mas eu vou terminar. Por que eu preciso ser perseverante na oração, na gratidão, na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, que é a lei, que é a palavra de Deus? Por que eu preciso disto, pastor? Porque disto depende a tua salvação. Porque disto depende a tua salvação. Mateus capítulo 24, para nós encerrarmos. Mateus capítulo 24. Aleluia. Mateus capítulo 24. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós encerrarmos. Mateus 24, versículo de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que eu preciso perseverar, pastor? Porque nisto depende. É lógico que a misericórdia de Deus em primeiro lugar. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando no sentido aqui bíblico da perseverança, porque se eu desanimar, se eu quiser parar, é lógico que Deus nos ajuda. Se não fosse Ele, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas eu quero te dizer que disso depende a tua salvação. Persevera, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Eita, glória a Deus. Persevera. Nós estamos parando. Eu vou parar. Tinha muita coisa para nós falarmos aqui, mas eu vou parar. Eu quero que você entenda, em nome de Jesus, você precisa perseverar. Você não pode parar agora. Você não pode desanimar agora, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Provérbios 24, versículo de número 10: se te mostrares frouxo, se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será pequena. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38, que o justo viverá da fé. E se ele recuar, e se ele retroceder, diz o Senhor, a minha alma não terá prazer nele. Eu não terei contentamento nesse tipo de crente, nesse tipo de servo que recua. Deus está dizendo para você nesta noite, olha para mim, em nome de Jesus, persevera, continua, Deus é contigo. Pastor, não estou aguentando, eu estou querendo parar, estou desanimado. Em nome de Jesus Cristo, receba força, receba virtude, receba vigor físico, receba vigor espiritual. Nesta noite seja alimentado pela palavra de Deus. Deus está fazendo contigo como fez com o profeta Elias.
dando aquela chacoalhadinha assim, ó, dando aquela chacoalhadinha, dizendo assim: acorda, desperta, aqui tem pão quente na brasa e água fresca na botija, come e bebe, porque muito comprido te será o caminho. Deus te alimenta nesta noite pela palavra, Deus te nutre nesta noite pela palavra. Persevera, continua, persevera, continua, porque não é aqui o teu descanso. O que Deus te dá esta noite renovará as tuas forças. Ei, aleluia! Renovará as tuas forças. Você vai receber força para continuar caminhando. Você vai receber força para continuar orando, jejuando. Vai receber força para continuar amando a tua esposa, o teu esposo, a tua família, o teu lar. Você vai continuar servindo a Deus. Enquanto não passar tudo isso, espera, pastor. A igreja está escondida dentro de casa, fazendo o quê? Esperando o arrebatamento. Espera. Continua aí no seu lugar, clamando, orando, buscando, jejuando, lendo a Bíblia, se alimentando, dando glória, servindo a Deus em ações de graça. Persevera. Passou a pandemia, em nome de Jesus ela vai passar. Se não passar, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Mas enquanto isso, persevera. Olha para mim, vou chegar mais perto. Permaneça, 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 permaneça na mesma fé. Não muda. Ainda que alguém queira moldar-te, ainda que o mundo queira modelar-te. Mas Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo de número 12, ele escreve assim: não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar ali no original tem a conotação de moldar-se. Ele está dizendo assim: não vos deixe moldar pelo padrão do mundo. A igreja já tem a sua forma. A igreja já tem a sua forma. Aleluia. Aqui o nosso molde aqui, ó. O nosso molde aqui, igreja. Não deixa nada mudar isso aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós vamos chegar a Canaã celestial. Permaneça. Tem muita coisa para falar, poderíamos falar de muitas coisas, mas eu quero encerrar com um versículo que me veio à mente agora. Quando Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Persevera. Recebe a presença de Deus aí. Deus te dá força nesta noite. Deus nutre a tua alma. Eu oro pela tua vida para terminarmos este culto e dizendo: eu vou orar, depois eu dou o aviso. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pelos teus filhos nesse momento, por todos aqueles que estão pedindo oração, por todos aqueles que compartilharam, que estão vendo e aqueles que ainda vão ver depois este culto. É o culto de ensino aqui, Senhor, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Figueirinha. Eu sei, Senhor, quem sabe a tua presença foi tão grande, eu não me controlei como deveria, como manda, né, o protocolo, mas eu não estou muito preocupado, Jesus. Nós precisamos tanto da tua graça, Senhor. Nós precisamos tanto da tua presença. Dá força para este homem, meu Deus. Dê força para esta mulher. Dê graça para ele esta noite, dê graça para ela. Renove a sua força, a sua esperança. Aquele desejo que ela tinha de santificar, de mudar. O mundo, quem sabe, as coisas desse mundo foi tomando, roubando, tirando isso dos corações. E ela foi perdendo ele, foi perdendo o ânimo de orar, de buscar, de consagrar.
o relativismo espiritual, nada a ver, nada, o disso, nada aquilo, entrou na vida dele e na vida dela, mas nesta noite, molda-nos pelo padrão da tua palavra e nos ensina a perseverarmos. Deus, nós estamos terminando este culto, pedindo a Ti que cure vidas esta noite, que restaure vidas esta noite, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, e coloque um basta nesta pandemia, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidar a todos para sexta-feira, em nome de Jesus, a partir das 20 horas. Sexta-feira nós estaremos no nosso culto de milagre, tá? Com o tema eu e a minha família na arca. Amém? Eu e a minha família na arca. Deus abençoe a todos. Meu professor, pastor Jossi Soares, meu amigo, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Deus continue abençoando a tua vida, guardando a tua família, em nome de Jesus. Amém? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo, ser com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe, e até sexta-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Se Ele não voltar, se Ele voltar, cultuaremos no céu a paz do Senhor.